Pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei essa aula porque a gente vai fazer um pouquinho a manutenção dos conteúdos que a gente tem trabalhado. Então, inicialmente, eu quero começar falando a respeito de produto notável. Eu coloquei aqui para nós um exemplo de um produto notável. Eu preferi colocar como uma raiz porque muitos de vocês ainda têm dificuldade como se trabalha com raiz, algumas propriedades de radiciação. Então, nosso exemplo aqui, 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. A maneira mais simples é você fazer desse produto notável, expoente 2, eu pego a minha base e multiplico 2 vezes e aplico a propriedade distributiva. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Não se esqueça, na multiplicação de raízes, raiz com raiz, eu posso multiplicar dentre os elementos. Em seguida, eu tenho 4, 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, se trata de uma adição. Na adição, eu não posso juntar os termos de dentro da raiz, eu só posso juntar os termos que estão fora da raiz. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, olha lá, ó, eu tenho 4 raiz de 3. Raiz de 9, pô, aí tá fácil, né? Raiz de 9 é 3. Depois que eu fiz isso, eu junto os termos semelhantes. Parte numérica com parte numérica, raiz com quem eu tenho. Com isso eu tenho 7 mais 4 raiz de 3. Então, esse é um exemplo para a gente desenvolver um produto notável usando o processo de distributiva. Falamos de produto notável. Nosso segundo tópico, que a gente vai fazer uma manutenção do conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre equação de segundo grau. Sabemos que a equação de segundo grau ela é composta por ax² mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c, coloquei até em destaque, a, b e c são os coeficientes da nossa equação. Os coeficientes, eles são importantes porque ele nos dá o comportamento do nosso gráfico. No caso de uma equação de segundo grau, né, nós temos uma parábola. A função de segundo grau é representada por uma parábola. E ela pode ter a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Então, eu posso ter concavidade dela para cima, quando? Quando o meu A for maior que zero. Onde eu pego o meu A? Aqui, ó. Se o meu A for menor que zero, ó, concavidade da parábola para baixo, se o meu A for menor que zero. Então, esse é o comportamento que eu tenho da minha parábola. Continuando. Depois que eu descubro os coeficientes, eu tenho necessidade de calcular o delta. O delta, na verdade, não é a resolução da equação. O delta, ele vai ser uma parte do procedimento para que eu descubra as raízes da equação. b² menos 4ac, calculo o delta. Ao descobrirmos o delta, eu venho para descobrir as raízes, que é dado pelo x. Menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E aí, eu vou descobrir os meus dois valores para x, x1, x2. Mas nem sempre eu tenho meu x1 e meu x2. E aí existem as condições que o delta pode ter. Dependendo do valor do nosso delta, são 3 condições distintas que eu tenho. Se o meu delta for maior que zero, isso é, se ele for positivo, aí sim eu tenho as raízes x1 e x2 e elas são distintas, são diferentes. Se o meu delta for igual a zero, o meu x1 e o meu x2 eu também tenho, entretanto, os dois valores são iguais. Se o meu delta é menor que zero, eu não tenho raízes reais. Então, uma coisa muito importante para vocês é assim, não é que não existe raiz de número negativo, existe, só que ela faz parte do conjunto dos números complexos, não é o que nós estamos trabalhando agora. Isso a gente deixa para o ensino médio trabalhar com vocês. Pessoal, continuando com a equação de segundo grau, nós vamos agora ver algumas outras condições. Eu posso trabalhar com as raízes de uma equação de segundo grau e trabalhar com soma e produto. Soma e produto das raízes. Onde?
Soma x1 mais x2 é dado por menos b sobre a. Produto x1 vezes x2 é dado por c sobre a. Esse c sobre a e menos b sobre a, esses valores que você tem, você retira eles da equação de segundo grau, que são os coeficientes que anteriormente a gente já viu como a gente identifica. Tudo bem? Então, soma e produto, não se esqueça, raízes são os valores de x1 e x2, que você pode calcular por delta, fazer por Bhaskara, para você resolver. Tudo bem? Mais um caso, mais uma condição de equação de segundo grau, beleza? Uma última coisa que nós vamos trabalhar agora, para terminar o nosso conteúdo que estamos trabalhando com relação à equação de segundo grau, nós vamos fazer uma construção de um gráfico de uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau, ela pode ser expressa por f de x igual a x² mais bx mais c, ou f de x ou y, eu posso representar das duas maneiras. Y igual a x² mais bx mais c. Agora que a gente vai falar um pouquinho sobre essa concavidade da parábola. Muitos têm essa dificuldade se a boca da parábola é para cima ou se a boca é para baixo. Então, eu peguei um exemplo aqui. Quando o nosso coeficiente a for positivo, isso é, quando nós identificarmos que o valor é maior que zero, a concavidade, a representação da boca, né? Vai a boca feliz, quando você está feliz, né? A boca aberta, assim, para cima. Então, esse daqui é o gráfico que representa quando a concavidade é para cima. Os valores de x1 e x2, você calcula pelo delta. Acho o delta, acho as raízes, x1 e x2. E aí, nós temos esse ponto mínimo que tem aqui embaixo. É o ponto mais baixo da nossa parábola, que é chamado de vértice. O vértice é dado pelos um ponto, tem duas coordenadas. Então, o ponto do meu vértice, ele é dado por x vértice e y vértice, onde x vértices menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a. De posse desses valores, eu consigo descobrir quem é o meu vértice. Agora, se o meu coeficiente a, se ele for negativo, isso é, se o meu a for menor que zero, a concavidade da minha parábola, a representação, o meu desenho, né, ele tem a boca para baixo, tá triste, né, boca para baixo. x1 e x2 são as raízes. Entretanto, o nosso vértice vai ser o máximo. O maior valor que essa parábola pode ter está exatamente nesse ponto do vértice, que a gente descobre da mesma maneira, x vértice e y vértice. Uma outra coisa importante que vai te ajudar é você trabalhar com o valor de C. O valor de C é o local, é o ponto aonde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Então, é o local onde ele corta o eixo Y. Então, se ele cortasse aqui, esse é o valor de C, e nesse local aqui, esse é o nosso valor de C. Dado esses valores, x1, x2, o coeficiente C e o vértice, você consegue fazer o desenho, você consegue fazer a representação da sua parábola. Tudo bem? Pessoal, então, esse é mais um assunto para a gente terminar, fechando com representação de um gráfico de uma função de segundo grau. Tudo bem? O último caso que a gente vai trabalhar agora, do conteúdo que nós temos estudado, é falar um pouquinho sobre equação biquadrada. Ela é biquadrada porque nós temos o nosso valor de x, o grau dele é quarto grau. Então, na verdade, quando nós temos uma equação de quarto grau, nós temos que achar 4 raízes. x1, x2, x3, x4. Para isso, vamos pegar um exemplo. Acho que fica mais fácil explicar para vocês através de um exemplo. x² mais 5x² menos 36 igual a zero. É uma equação de quarto grau. Difícil trabalharmos com uma equação de quarto grau, mas nós temos um recurso, né? A matemática nos permite, né, a gente trabalhar com algum artifício. Nós podemos fazer uma substituição. Eu posso pegar o x² e substituir por y. Pode ser qualquer letra. Ao fazer essa substituição, eu agora caio numa equação de segundo grau.
y² mais 5y menos 36. Agora eu tenho uma equação de segundo grau. Agora eu posso usar toda a parte ou a técnica que eu já aprendi a respeito de resolução de uma equação de segundo grau. Posso calcular o valor de delta, posso calcular as raízes que eu tenho, né? Eu posso descobrir lá o meu y1 e y2. Não é sempre x. Ó, de olho na incógnita que eu tenho da equação. É y. Então eu vou achar y1 e y2. Só achei dois valores. Não acabou o exercício. Essas não são as raízes de uma equação de quarto grau. Não é isso. Eu preciso agora retornar na minha equação inicial. Como eu havia substituído x² por y, agora eu retorno. x² é igual a 4, que era um dos valores que eu descobri para y. Raiz de 4 eu tenho mais ou menos 2, então aqui eu já tenho duas raízes. E vou substituir pelo outro valor de x que eu obtive. Nesse caso, aqui ó, y1, nesse caso y2. x² é igual a menos 9. Raiz de um número negativo existe, mas faz parte do conjunto dos números complexos. Como estamos trabalhando apenas com os números reais, não é real. Então essa não é uma resposta que nós vamos colocar no conjunto solução, porque nós só estamos trabalhando com os números reais. Então o nosso conjunto solução, menos 2 e 2. Com isso, a gente consegue dar uma finalizada e trabalharmos um pouquinho todos os conteúdos da manutenção que nós vimos. Produto notável, equaçãozinha de segundo grau, valor de delta, as condições do delta que nós temos, construção do gráfico, equação biquadrada. Não se esqueçam, refaçam as listas de exercícios, tragam as dúvidas que vocês tiverem para o plantão de reforço, para a gente poder aí tirar todas as dúvidas de vocês, tudo bem? Pessoal, bom estudo para vocês, bom final de semana, estudem nesse final de semana, segunda-feira temos prova, vocês que vão super bem. Até mais, pessoal!